Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir essa live aqui comigo. Hoje nós vamos ler e fazer algumas reflexões do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Vamos orar para que a gente comece a leitura e a reflexão sobre esse capítulo. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor. Graças te dou pelas suas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã. Somos gratos porque temos o privilégio de estar aqui, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra. Como é bom, Senhor, como é bom nos deleitarmos, nos alimentar o nosso espírito, através da sua escritura, através dos seus ensinamentos, através da sua sabedoria. É ela que nos orienta, é ela que nos ajuda a te conhecer mais e mais, somente, Pai, através da sua palavra, através da Bíblia, é que podemos conhecer mais e mais de ti. Fica conosco. Abre a nossa mente, o nosso conhecimento intelectual e abre os nossos corações para que a gente receba a Tua palavra e a coloque em prática. Enche esse ambiente com o Teu Santo Espírito. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos começar o capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo. Diz assim a palavra. Tatiane, seja bem-vinda. Maria Mendonça, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Verso 1 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz assim a palavra. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a vocês, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade.
Sem dúvida, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aleluia, né? Glória a Deus por esse capítulo. E aqui esse capítulo, ele começa com Paulo dando instruções. Desculpe, irmãos. Dando instruções sobre o que é necessário para ser um líder de igreja. Ele diz que essas pessoas devem ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, controlar a sua família com sabedoria e não ser acusado de avareza. Ele também menciona que esses líderes, eles devem ser bem conceituados na comunidade e capazes de ensinar. Paulo, ele dá instruções sobre a ordenação de diaconatos, de diáconos, né? Ele fala que essas pessoas devem ser honestas, devem ser respeitáveis e capazes de ensinar. Então, Paulo, ele dá instruções sobre o que é necessário para ser um líder na igreja, e ele também dá instruções sobre a ordenação de diáconos e diaconisas. Também fala sobre a importância da fé genuína e da boa conduta, e menciona que os diáconos devem evitar as histórias sem sentidos e as discussões vãs. As discussões por qualquer motivo, sem nenhum motivo, não devem se envolver nessas coisas. Finalmente, Paulo fala sobre a importância da verdadeira doutrina e da boa conduta para todos os cristãos. E diz que essas coisas são essenciais para a salvação. Ele aconselha Timóteo a evitar as heresias e a se concentrar na verdade. E diz que a verdadeira fé leva à vida eterna. Então, o que Paulo nos ensina nesse capítulo é grandioso, né? É grandioso. Nós sabemos que um líder de igreja precisa ser irrepreensível, precisa ser o sacerdote do seu lar, precisa ser exemplo para sua família. Um diácono precisa ser respeitável. Isso tudo Paulo deixa claro aqui no capítulo 3, na carta dele a Timóteo. Aqui eu vou ler aqui um versículo que diz assim, ó. No verso 11 diz assim: do mesmo modo quanto a mulheres é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Então, isso vale para a gente também, né? Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua, nós precisamos ter cuidado com a fofoca, ter cuidado com as coisas que a gente ouve, né? Porque, infelizmente, não existe igreja sem problema, não existe comunidade sem problema. Não há perfeição. Nós estamos aqui num mundo em que temos um corpo, vivemos numa natureza pecaminosa. Então, o que a gente precisa é buscar no Senhor a santidade, é buscar no Senhor o controle das nossas reações, das nossas ações, buscar entender a palavra, buscar aprender a palavra.
Irmãos, é muito importante que a gente busque o conhecimento da palavra de Deus. A gente lendo a palavra de Deus, a gente absorve o conhecimento e aprende o conhecimento da sabedoria que é o próprio Deus. É essa sabedoria que a gente precisa alcançar, a sabedoria do alto. Amém? É isso que a gente precisa fazer. Ser fiel à palavra. Ser fiel. Se alguém deseja o episcopato, se alguém deseja ser líder de igreja, se alguém deseja ter um ministério, esse alguém precisa ser excelente naquilo que faz. Esse alguém precisa ser irrepreensível. Esse alguém precisa ser exemplo para a comunidade. Entende? A gente precisa dar bons frutos para ser exemplo para o outro. Então, não adianta um ministério com alguém que não está cheio do Espírito Santo, que não está cheio de Deus, da unção de Deus, porque esse ministério, cedo ou tarde, vai fracassar. Então, tudo que vem de Deus, tudo que está vindo, né? Toda liderança que vem abençoado por Deus, que vem cheia da unção de Deus, ela prospera, ela alcança almas, ela alcança vidas, ela é exemplo para a comunidade. Mas aquele que não busca a sabedoria do alto vai fadar o fracasso. Amém, irmãos? É isso que a gente aprende nessa carta, nesse capítulo que Paulo fala para Timóteo. Amém? Vamos orar. Vamos orar para a gente terminar essa leitura, essa meditação que tem abençoado a vida de vocês. Vamos orar, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pai querido, gratidão, Senhor, gratidão, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. Ela nos ajuda a te conhecer mais. Ela nos ajuda a descobrir o verdadeiro amor que o Senhor tem por nós. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a sua palavra, abrir a Bíblia em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Temos a Bíblia de papel, temos a Bíblia online. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu condições de te buscarmos, seja através da palavra escrita no papel, ou seja, através da Bíblia online, através dos nossos telefones, através da rede social, através desse canal tão importante que é a internet. Obrigada por nos dar esse meio de nos achegarmos a Ti, vendo cultos, assistindo pregações cristocêntricas, que a gente busque sempre ouvir a palavra que vem de Ti, que tudo que vemos, que ouvimos e que aprendemos na internet seja fruto de Ti, seja vindo do Teu Espírito, que nada nos engane, que a gente não se distraia com aquele que se diz ser um homem de Deus, mas que na verdade busca enganar a todos. Pai, obrigada. Obrigada por esse ensinamento, obrigada por essa reflexão, por essa meditação, que a gente tenha sempre os nossos ouvidos sensíveis, o nosso coração aberto aos Teus ensinamentos. Obrigada, Paizinho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom, né? Que bom que Deus fala sempre aos nossos corações.
Mais uma vez eu vou pedir aqui a vocês que deixem lá o seu joinha no canal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem e não deixem de se inscrever no canal caso você não seja ainda, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para outras pessoas, que é assim que funciona o algoritmo do YouTube, do Instagram. Quando ele vê que os vídeos estão sendo vistos, existem pessoas que se inscrevem no canal, que compartilham, o YouTube entende que é relevante e aí ele começa a distribuir para mais pessoas. Que a gente leve a palavra de Deus não só para o nosso relacionamento, para as pessoas do nosso convívio, mas que as pessoas que a gente mal conhece, que a gente não sabe quem é, que essa palavra chegue até elas. Às vezes uma pessoa aflita, uma pessoa passando por algum problema, por algum tipo de constrangimento, de sofrimento, busca ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra de ensino, uma palavra de exortação. E a gente precisa divulgar para que seja levado o que é dito aqui para outras pessoas. Não é para mim, irmãos. Nada é para mim, é tudo para a honra e glória do Senhor. Que a palavra dele chegue aos 4 cantos do mundo, porque na palavra ele nos ordena que a gente leve a palavra a toda criatura. Nós somos seus servos, nós precisamos, enquanto a gente não levar a palavra a um número expressivo, a quase todos, porque a gente precisa levar a toda, ele fala a toda criatura, para que ele volte. O Senhor está esperando que a palavra dele seja disseminada nos 4 cantos do mundo. É isso que nós precisamos fazer. Ser a grande comissão, levar a palavra a toda criatura para que ele volte. Levar a palavra, irmãos, é falar do amor de Deus, falar do plano da salvação, ser testemunha do que ele fez na sua e na minha vida para o irmãozinho, falar da vida eterna, falar do céu, falar da glória que vai ser um dia estarmos ao lado do Pai. Porque essa certeza é que eu e você temos, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. E isso nós precisamos levar pro irmãozinho que não conhece ao Senhor. Amém? E o Espírito Santo faz o resto. A gente tem a obrigação de levar a palavra, de falar do amor de Deus. O resto, o convencimento do pecado, o convencimento, quem vai fazer é o Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus. É Ele quem convence do pecado e do juízo. Então que a gente faça isso, para que o Senhor volte o quanto antes, porque eu acho que é o que você mais aguarda, o que eu mais aguardo. Eu não vejo a hora de estar na presença do meu Pai, do meu Pai. Essa semana nós perdemos uma irmãzinha da igreja muito amada, uma serva fiel do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor a recebeu, que ela deu um abraço no Pai e que ela está lá junto com os santos, aguardando também para que o corpo dela seja glorificado junto com os nossos, para que a gente esteja na glória com Deus. E olha, eu vou dizer a vocês, eu fiquei muito triste, porque a gente sente a dor de um irmão, né? A dor do luto é muito ruim, mas eu tive uma invejinha branca da minha irmã, porque ela abraçou o Senhor Jesus. Olha como isso é maravilhoso, porque o Senhor está recolhendo os seus. O Senhor, Ele sabe o tempo de todas as coisas. O nosso tempo aqui na terra
é o tempo dele. Então ele sabe o momento de dar vida e o momento de tirar a vida. O momento de dar a vida e o momento de nos recolher. E foi aprouvel, Senhor, levar a nossa querida irmã. Que ela esteja ao lado dos santos, ao lado daqueles que estão à espera também dos seus corpos glorificados, à espera da ressurreição dos teus corpos, com o corpo glorificado. Então, irmãos, vamos levar a palavra, vamos falar do amor de Deus para toda criatura. E você que não conhece o Senhor, se renda aos pés do Senhor agora, confesse com a tua boca todos os seus pecados, diga a Ele o que você fez de errado, porque Ele é tão bondoso, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele vai te perdoar. Diga a Ele que Ele é o único e suficiente Salvador a partir de agora em sua vida. Diga a Ele que você o adora em espírito e em verdade. Diga a Ele que nada mais importa a não ser viver em obediência e em santidade. É isso que a gente precisa buscar, a vida eterna. Porque lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, é maravilhoso a gente ter a certeza da nossa salvação. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, porque por pior que sejam as coisas, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Nós vivemos sabendo que um dia nós estaremos no céu junto ao Pai, usufruindo do seu amor, do seu abraço. Olha quão grandioso é. A gente já vive isso aqui. Em parte a gente já vive isso aqui, porque a gente habita em Deus e Deus habita em nós. Então a gente sabe o quanto é grande usufruir desse amor, viver esse amor. Porque quando a gente descobre essa fonte de água viva que o Senhor derrama sobre nossas vidas, a gente quer derramar também na vida de um irmão, na vida de um irmão. Seja um rio na vida de alguém e não uma represa. Fale do amor de Deus para alguém, para um parente, para um vizinho, para alguém que você encontrar na rua e que seu coração pulsar em falar. Amém, irmãos? É isso. Eu deixei aqui então a leitura do capítulo 3. Nós fizemos uma breve reflexão sobre esse capítulo, sobre os ensinamentos de Paulo. E amanhã, em nome de Jesus, a gente volta para fazer a leitura do capítulo 4. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser. E se assim Ele permitir, né? Deixa eu ver aqui. Marília, seja bem-vinda, Marília. Deus abençoe você, tá bom? É isso, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau.